Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Divino Jesus, nós te louvamos e te bendizemos, Senhor, por esta oportunidade. Te louvamos, Senhor, por toda a bênção recebida, e não foram poucas. Te louvamos, Senhor, por toda a misericórdia conosco, Senhor Jesus. Agradecemos de coração, Senhor, por toda a luz, por todo o encaminhamento, por toda paciência conosco. A tua misericórdia, Senhor, e a tua paciência, Senhor Jesus, nos deixa com muita esperança, Senhor Jesus. Cremos, Senhor, na tua benevolência. Tu nos conheces, Senhor Jesus, sabe da nossa pequenez, sabe da nossa miséria. Mas tu, Senhor Jesus, com teu amor, nos acode, nos socorre. E estamos aqui, Senhor Jesus, em seu nome, em nome da sua igreja, para estudar o seu catecismo. Por isso, queremos louvar e agradecer pela oportunidade. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. A nossa Mãe Santíssima, rogamos a intercessão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, Para sempre para sempre seja louvado. Façamos essa tarde de partilha em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Viva Jesus! Viva Cristo Rei! Posso começar a ler? Pode. Posso começar a ler? Senhor. Vamos lá. Nós estamos dentro do... Revendo o contexto aqui, nós estamos dentro do 8º mandamento. A verdade, beleza e arte sacra. A prática do bem é acompanhada de um prazer espiritual gratuito e da beleza moral. Da mesma forma, a verdade implica a alegria e o esplendor da beleza espiritual. A verdade é bela em si mesma. A verdade da palavra, expressão racional do conhecimento, da realidade criada e incriada. É necessário ao homem dotado de inteligência, mas a verdade também pode encontrar outras formas de expressão humana, complementares, sobretudo quando se trata de evocar o que ela contém de indizível, as profundezas do coração humano, as elevações da alma, o mistério de Deus. Antes de se revelar ao homem em palavras de verdade, Deus se lhe revela pela linguagem universal da criação, obra de sua palavra, de sua sabedoria, a ordem e a harmonia do cosmos. E tanto a criança como o cientista descobrem. A grandeza e a beleza das criaturas levam, por analogia, à contemplação de seu autor, pois foi a própria fonte da beleza que os criou. Eu proporia aí, viu, pessoal? Eu proporia aí a leitura desse...
poucas passagens bíblicas do livro de sabedoria, mas ela é profunda nesse aspecto aqui. Se vocês concordarem, eu já estaria lendo aí. São 5 versículos apenas. 5. Então dá para a gente ler e depois a gente faz uma junção aí. Sim, Pode ser, Martin? sim, eu acho bom. Então vamos lá, vamos começar aqui. Ó. Ele tem aqui o versículo 13:5, 13:13, 7:25, 7:29 e o 8:2. Vamos pegar na sequência que está no catecismo. Então vamos para Sabedoria 13:5. Eu li todas, é muito profundo, muito bom para nós ajudar a entender também essa parte que está reservada aqui. Então vamos lá. Capítulo 13, versículo 5. Eu proporia ler até do 1 ao 7, porque vai dar um entendimento muito bom. Vamos lá. Começando do 1. São insensatos por natureza todos os que desconheceram Deus. E através dos bens visíveis não souberam conhecer aquele que é, nem reconhecer o artista, considerando suas obras. Tomaram o fogo, ou o vento, ou o ar agitável, ou a esfera estrelada, ou a água impetuosa, ou outros astros do céu, os deuses, regentes do mundo. Se tomaram essas coisas por deuses, encantados pela sua beleza, saibam então quanto seu Senhor prevalece sobre elas, porque é o Criador da beleza que fez essas coisas. Se o que os impressionou é sua força e seu poder, que eles compreendam, por meio delas, que seu Criador é mais forte, pois é a partir da grandeza e da beleza das criaturas que, por analogia, se conhece o seu autor. Contudo, estes só incorrem numa ligeira censura, porque talvez tenham caído no erro, procurando Deus e querendo encontrá-lo. Vivendo entre suas obras, eles as observam com cuidado, e porque eles a consideram bela, deixam-se seduzir pelo seu aspecto. Ainda mais uma vez, entretanto, eles não são desculpáveis. Por quê? Eles possuem luz suficiente para poder prescrutar a ordem do mundo. Como não encontraram, eles, mais facilmente, aquele que é o seu Senhor. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Eu acho que vale aí uma partilha, um comentário. O que eu entendo aí dentro, pela justamente Sabedoria 13, do 1 até o 8 que você leu, né? Uhum. A gente enxerga aí dentro uma alusão direta ao contrário, por exemplo, do sínodo da Amazônia, onde a Pachamama, a Mãe Terra, foi colocado no altar e não sei o que mais. E aqui mostra exatamente o porquê. As pessoas que adoram as coisas da natureza adoram a obra, mas não adoram o seu Criador. E é basicamente o que sabedoria diz. Ela fala exatamente isso. A adoração, a nossa verdadeira gratidão é ao autor, não à sua obra. Então é a Deus, não à Mãe Terra, ao vento, ao fogo, a não sei o que mais. E aqui faz um paralelo exatamente sobre aquele sino da Amazônia e mostra um erro grande durante ele, que ainda bem que não foi caminhado por inteiro, né? Mas mostra, e mostra direitinho
a tentação que foi submetida às pessoas que participavam. Eu citaria, além do que você falou, somando aí contigo, Marte, o versículo 3, que eu acho que ele é o ápice da comparação que o livro faz. Se tomaram essas coisas por Deus, encantados pela sua beleza, saibam então quanto o seu Senhor prevalece sobre ela. É. Quer dizer, tem uma no livro do profeta Oséias denuncia isso, né? Eles pegavam a varinha lá para procurar água e quando achava a água faziam um altar para a varinha. Então, é isso tudo. Teria mais coisa aí que eles faziam um altar para aquela aquela pequena peça física, né? E deixava de fazer o altar para o seu Deus. Esse daí eu acho que é o ápice da comparação que ele quer fazer aí, certo? Bem relevante. Boa tarde, Oswaldo. Ô, gente, boa tarde. Desculpem o atraso, é que estava numa outra cidade aqui Já tá desculpado, Oswaldo. com a família. Desculpa. Nós, Oswaldo, nós acabamos de ler o Livro da Sabedoria, capítulo 13, de 1 a 8. Ah, tá. Alguém mais? Ainda não iniciaram o parágrafo, então. Já foi, já foi iniciado, já lemos um trecho do Até SIC. o 2.129. Legal. 2.500 até o 2.129. Ok, então sigam e eu alcanço, por favor. Termina esse trechinho aí, Jair, de baixo, esse trechinho. Aí no capítulo 13, 1, é isso? No rodapé? Esse aqui logo depois, no rodapé, depois do 21, 29. A sabedoria. Ah, tá. A sabedoria é um eflúvio do poder de Deus, emanação puríssima da glória do Todo-Poderoso. Por isso, nada de impuro pode nela insinuar-se. É reflexo da luz eterna, espelho nítido da atividade de Deus e imagem de sua bondade. A sabedoria é mais bela que o sol, supera todas as constelações. Comparada à luz do dia, sai ganhando, pois a luz cede lugar à noite, ao passo que sobre a sabedoria o mal não prevalece. Enamorei-me de sua formosura. Só ressaltando aí, quando fala enamorei-me, é o pronome pessoal aí, é de Salomão, né? Essa pessoa é Salomão, quem escreveu o livro da sabedoria. Filho do rei Davi. Mais alguém gostaria de fazer alguma citação do trecho lido? Podemos ler mais um. Apesar que aqui está subscrito que está na Bíblia. Acho que se bem resumir o que a gente falou antes, né, Jair? Que o Martin você acrescentou. Acho que isso aqui é só o resumo mesmo, mas muito lindo, ainda tá vendo? O livro da sabedoria 7, 8, tudo dentro do livro da sabedoria. E a coisa de realmente adorar um só Deus, né? O Criador. Então, é todo um resumo do que a gente falou aqui nesse comecinho. Todos esses capítulos estão falando da idolatria, né? O homem, ao invés de procurar o Criador, ele está fazendo ídolos para ele, ou ele acaba adorando aquilo que é a criatura e não o Criador.
Mas eu só li um pouquinho porque nós estávamos lendo 13, eu continuei. Aí, se vocês lerem o 14, ele fala que a pessoa reza, né, para fazer um caminho no navio, mas olha que bonito o versículo 3. 14:3 da Bíblia. Mas sois vós, ó Pai, que o governais pela vossa providência, pois se abristes caminho mesmo no mar, é uma rota segura no meio das ondas. Então, assim, Deus não deixa de responder até aquele que, de uma forma, está fazendo a oração e a coisa errada, né? Porque é ele que Deus é misericordioso e bom. Então, assim, a pessoa pode até achar que foi o pau do negócio do navio lá que o guiou, mas na verdade é a providência divina. Então, sempre Deus conosco, né? Por isso Sim. é muito bom de ver. E reconhecer isso é um caminho que a gente faz na trilha da conversão, né, Vânia? Né? Que é difícil de a gente reconhecer verdadeiramente isso nas coisas que acontecem na nossa vida. Mesma coisa que do mesmo modo que tudo que Deus criou reflete a sua sabedoria, a sua beleza e a sua glória, é o que você refletiu. A gente acaba parando no reflexo em vez de ir na fonte, né? Então a gente fica analisando, adorando o reflexo, né? Adora as coisas criadas, né? Em vez de reconhecer, de conhecer, né? Antes de reconhecer, eu tenho que conhecer, né? Antes de conhecer o Deus Criador, que é fonte de toda a beleza, de todo o bem, de todo o sumo, né? A glória. Né? O capítulo 15 faz, né, um paralelo entre os adoradores do verdadeiro Deus e os idólatras. Né? Isso, né? Uhum. Idolatria, adorar a criatura ao invés do Criador, né? Sempre, né? Idolatria, adoro o criado, né? Crio um ídolo, crio um bezerro de ouro, crio uma empresa, crio dinheiro, crio Até uma uma Barro. pessoa, imagem. né? Muitas vezes a gente pode colocar um filho, o marido, o pai, a mãe, né, no lugar de... Criaturas, né? Exatamente como é a primeira coisa na nossa vida, né? Por isso que Deus já ordena, primeiro mandamento, amarás teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, né? Para que a gente ordene isso. Mas não é simples, né? Não, não é nem fácil. Não é fácil. O Marte falou assim que nós estamos chegando no fim, né? Falta 13 páginas, e que agora não tem como a gente justificar mais assim os nossos erros, mas é tão difícil a gente viver naquilo que Deus nos ensina e nos Sim, pede. Né? é. Então, assim, não é fácil. É o buraco, é passar o camelo no buraco da agulha, né? Mas para Deus nada é impossível, né? Vânia, você só precisa lembrar que é Deus, não é o Martin que julga. Então não precisa se É. preocupar, é Deus. E ele é muito mais misericordioso que o Martin, certo, Martin? Sem dúvida. Eu que o diga. Aí, Roseli. Eu que o diga. Ela se esconde aqui do lado e vem me alfinetar, tá vendo? Né? O Oswaldo falou a palavra é difícil. Todos nós concordamos, é difícil. Mas o estudo do SIC está nos abrindo uns caminhos bons. Sim, sim, Na verdade, a gente não tinha nem elemento para analisar na sim. cabeça, no coração. Estava em outro aspecto. Então, agora você tem uma claridade maior. Eu até citaria aqui, que está aqui no 21, 29, é o reflexo da luz eterna, sabedoria. Espelho nítido da atividade de Deus e imagem de sua bondade. Então, Existe, não é uma coisa flutuante, existe. Né? A gente vê os acontecimentos e mas essa nitidez, ela é ofuscada pelo nosso modo de olhar, né? Que é o que fala lá em 1 Coríntios 13, né? Hoje vês as coisas como num espelho turvo, né?
mas haverá o dia, né? E esse dia já está chegando, né? Em que tudo será claro, né? Vereis a clara. Já não vai ter mais a, a visão turva, né? Essa nitidez, ela é o plano de Deus, né? Mas a concupiscência em nós, né? Os nossos traves nos olhos, né? Não permitem que a gente veja de uma maneira clara, né? É pelos nossos próprios, pela nossa própria formação, história, culpa, desejos, vontades. Vamos continuar? Vamos. Dois cinco zero um. Sim. Criado à imagem de Deus, o homem exprime também a verdade de sua relação com o Deus Criador, pela beleza de suas obras artísticas. A arte, de fato, é uma forma de expressão propriamente humana, acima da procura das necessidades vitais, comum a todas as criaturas vivas. Ela é uma superabundância gratuita da riqueza interior do ser humano, nascendo de um talento dado pelo Criador e do esforço do próprio homem. A arte é uma forma de sabedoria prática que une conhecimento e perícia para dar forma à verdade de uma realidade na linguagem acessível à vista e ao ouvido. A arte inclui certa semelhança com a atividade de Deus na criação, na medida em que se inspira na verdade e no amor das criaturas. Como qualquer outra atividade humana, a arte não tem um fim absoluto em si mesma, mas é ordenada e enobrecida pelo fim último do homem. Vou continuar. A arte sacra é verdadeira e bela quando corresponde, por sua forma, à sua vocação própria, evocar e glorificar na fé e na adoração o mistério transcendente de Deus, beleza excelsa e invisível de verdade e amor, revelada em Cristo. Resplendor de sua glória, expressão de seu ser, em quem habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Beleza espiritual refletida na Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, nos anjos e nos santos. A arte sacra verdadeira leva o homem à adoração, à oração e ao amor de Deus, Criador e Salvador, Santo e Santificador. Olha que coisa linda. Vou terminar aqui agora, Oswaldo. Por isso, devem os bispos, por si ou por delegação, cuidar de promover a arte sacra, antiga e nova, sob todas as formas, e afastar com o mesmo zelo religioso da liturgia e dos edifícios do culto tudo que não se harmoniza com a verdade da fé e a autêntica beleza da arte sacra. Olha que legal, né? Aqui ele fala de dois assuntos, né? Ele fala um da arte em geral, né? E depois, a partir do 502, ele fala da arte sacra. Mas ambos, achei interessante isso, né? Ambos, eles são uma expressão, né, da verdade e da realidade, né? Olha aqui, ó, no meio lá do item 2501, né? Diz lá, nascendo de um talento dado pelo Criador, né? Então, o outro talento do artífice, né? Daquele artista, né? Dado pelo Criador e do esforço do próprio homem, né? A arte é uma forma de sabedoria prática, manuseando as coisas, né? Os elementos, né? Olha isso aqui, que bonito. Olha que lindo! Olha, isso Então, quem é arte sacra. desenhou é uma criança de 7 anos, sobrinho da Bruna.
Que Não é um lindo! dom natural? Não é um dom dado por Deus, isso, né, Vânia? Olha, Sim, né, é um que dom. o Espírito Santo junto de Nossa Senhora, como que ele, É, aonde que veio? Só pode ser de Deus. Criança de quantos anos, falou? é. 7. Que loucura! Mas a gente enxerga que a arte, Que nesse loucura, caso, né? por exemplo, é uma prova pura disso. A arte é ligada no ser humano ao que diferencia ele do animal. O animal tem alma, o ser humano tem espírito, e o espírito é cheio do Espírito de Deus nessa hora. É a sabedoria, é o dom do bom conselho em forma não de voz, mas em forma de imagem, em forma de figura, que é exatamente o que você tem nessa Nossa Senhora com o Espírito Santo em cima. Ele comunica através de uma imagem. Olha quão grande é nosso Deus. Olha, Maravilha, né? então vai É. lá no capítulo 7 da sabedoria, versículo 15 a 17. Só para ver o que você está falando, Marte. Capítulo 7 da sabedoria, Do 15 ao 17. 15 ao 17. Diz assim: que Deus me permita falar como eu quisera e ter pensamentos dignos dos dons que recebi, porque é Ele mesmo quem guia a sabedoria e emenda os sábios, porque nós estamos nas suas mãos. Nós e nossos discursos, toda a nossa inteligência e nossa habilidade. Habilidade, ó, né? Foi ele quem me deu a verdadeira ciência de todas as coisas, quem me fez conhecer a constituição do mundo e as virtudes dos elementos. Olha que coisa maravilhosa! Deus criou todos os elementos, Deus criou todas as coisas, né? E em tudo existe uma virtude, existe uma verdade, uma coisa boa, né? Então, aí quando a gente lê que a linguagem acessível à vista é o conhecimento e a perícia para dar forma à verdade de uma realidade, ou seja, a arte, ela expressa algo que existe, né? Algo que é verdadeiro e que é real, na linguagem acessível à vista, né? Eu olho e aquilo me traz todas as emoções, tudo aquilo que me vem. Eu ouço a música e me traz todas as emoções, a grandeza daquilo que existe, né? Como criação, como expressão de Deus. Mas em cima da verdade, olha aqui, né? É maravilhoso. E isso é toda a arte, né? Vale a pena ler depois, cada um, o capítulo inteiro, viu? No 7. Vale a pena. Sabedoria, e 7 já é o número da perfeição, né? Fácil de guardar, né? Então, a perfeição do homem, né? 7 é o número da perfeição humana, né? Do homem, né? Sabedoria 7. Fica de lição de casa. Você lembra, deixa eu contar um caso. Você lembra, Zó, desse capítulo lá na sua casa? Eu pedi a Vênia lá para poder ler o capítulo 7 inteiro. E quando eu terminei, os jovens que estavam do outro lado do rancho lá aplaudiram. Era o Sim, capítulo 7. Era o capítulo 7. era um encontro de jovens que a gente fez aqui em casa, né? É isso. Nós estávamos num É. canto do rancho, ali no Sim, sofá, e eles estavam do sim, lado. sim. Quando eu comecei deles, pararam lá. Começaram para prestar atenção. Eu que terminei, eles aplaudiram. Sim, exato, exato. Porque é a palavra de Deus, é a maravilhosa revelação de Deus, né? Que nos liberta de muitos conceitos errados que nós temos, né? Coisa linda, né? Então, arte é frescura? Não. É coisa desnecessária? Não, porque é a beleza do próprio Deus, da própria criação, né? Toda a arte, né? A representação artística, a arte fotográfica, né? É capturar momentos verdadeiros de uma realidade, não é isso, né? Tudo a gente vai ter nessa definição maravilhosa do SIC aqui, né?
nos dá um conceito maravilhoso em que podemos ver a glória de Deus através da arte, né? Mas toda aquela arte que não glorifica a Deus, de alguma forma, também tem esse aspecto. Toda arte que não glorifica a Deus, de alguma forma, está querendo imputar alguma mentira, alguma ilusão, né? Alguma coisa que não é verdadeira, mas que está sendo passada de uma forma valorizada. Nossa, olha que expressão maravilhosa, né? Tal. Eu me lembro que em 1986, acho, né? Eu fiz eu gosto muito de pintura, né? E eu gostava, e eu fazia muito pintura a óleo, né? Então eu fazia alguns quadros, tal. E eu fiz um curso com um pintor muito famoso de Campinas, né? E, ele era um artista. Eu não era convertido ainda, né? Ele era um artista muito conceituado, mas ele era totalmente depressivo, né? Então, a tendência dele era a escuridão, as sombras, né? Aquela coisa pesada, né? E ele insistia disso. Ele insistia: a minha arte não é digesta, ela é indigesta. Eu me lembro bem disso, né? Ele insistia muito nessa linha dele, né? E todos os artistas que ele cultivava, que ele gostava, eram artistas da mesma linha. Era uma arte pesada, era uma arte que assim nos causava uma tristeza muito grande, sabe? Uma opressão muito grande. Então, é uma expressão forte, certo? É uma expressão artística, mas ela não está relacionada a elevar o ser humano. Ela não está relacionada a mostrar a glória de Deus, né? Ela não está relacionada, e sim, ela era uma arte destrutiva, né? Tanto é que eu nem sei se esse artista é vivo ainda, né? Ele provavelmente já deve ter se suicidado, porque ele era muito depressivo, né? Então, existe um problema que quando o homem ele quer criar a sua arte desvinculado de Deus, ele cai num vazio, né? Ele cai num nada que não é verdadeiro, né? Ele é uma mentira, e aí todos os mecenas que circundavam ele, e haviam muitos intelectuais e mecenas, né, que, oh, maravilha o que você faz, é, mas só que não estavam embasados numa verdade primordial, né, na realidade daquela verdade da glória de Deus. Pois não, Jair? Eu gostaria de fazer uma menção na contrapartida da arte sacra. Por que ela é elevada? Porque Deus, quando criou o homem, o criou com sensibilidade, com sensores. Então, nós somos sensíveis à música, nós somos sensíveis ao que a gente vê, ok? Então, esse sensor que tem dentro de nós é que faz com que a gente valorize aquela arte sacra, se sensibiliza. Ele diz aqui, ó, no final do 2502, a arte sacra verdadeira leva o homem à adoração. A oração é o amor de Deus, Criador e Salvador, Santo e Santificador. Então, ele nos dotou, Deus nos dotou de sensores, dessa sensibilidade, e dá ao artista o dom de pintar para que a gente possa, quando vê, se sentir. Né? Se sentir uma imagem do Jesus crucificado, de um santo que a gente tem uma particularidade, e N situações favoráveis em função daquilo que Deus criou. Amém. E a arte sacra, ela está relacionada a uma realidade espiritual, né?
enquanto que a Exatamente. arte secular ela está relacionada à realidade humana, né? E o finalzinho aqui, vocês viram que interessante, né? Que fala do dever dos bispos, né? Com o cuidado das artes sacras, principalmente as artes dentro da igreja, né? Então, as arquiteturas na igreja, as imagens que se fazem na igreja, para que elas sejam legítimas, né? Em retratar a verdade e realidade espiritual, né? Da revelação do Deus. Meu, tem, né, tem uma glória infinita aí para ser revelada que ninguém sabe ainda. E a gente vai ficar falando bobagem né, de picuinha, né? A palavra de Deus ela é fonte inesgotável. Por quê? Porque não há livros no mundo, como diz, né, a própria palavra, não há livros no mundo que possam ser escritos para descrever aquilo que Deus realizou durante a época que Jesus estava conosco, né? Imagina em 2000 anos de história, né? Sim. Rogério? Acho que minha filha chegou aqui, vou pôr no silêncio, mas a gente vai falar com ela depois. Ah, maravilha. Tá bom. Oswaldo, na hora que nós começamos no 2500, pouco antes de você entrar, justamente o comentário, quando você fala da arte verdadeira dentro das igrejas e da responsabilidade dos bispos aqui dentro, como fala, de manter a arte, me veio diretamente aquele sínodo da Amazônia, que você até fez o comentário, a Mãe Terra, Pachamama, não sei o que mais. Você fala, isso tudo é fora do contexto, é fora da realidade da igreja, é fora e aí volta a adoração dos elementos, não do Criador, mas da criação, e aí a gente entende, é bem Sim, claro, sim, né? sim. Aqui tem um ponto importante. Ó. Uma coisa é o Papa colocar um cocar de índio, tá? Oh, mas não pode. Eu não vejo nenhum problema. Por quê? Paulo diz assim, ó, me fiz fraco entre os fracos, né? Então, aonde ele estava, ele se colocava na condição daquele. Mas não para exaltar o cocar, o índio, ou a Pachamama, ou qualquer coisa que lá seja, mas sim para criar uma fraternidade para que possa ser proclamado, falado, anunciado a verdade, né? A verdade, sem desmerecer o cocar ou as crenças pessoais. Não precisa entrar no mérito do embate, né? Mas tem que ser falado a verdade, né? Então, conviver com estas coisas é necessário para todos nós, certo? Todos nós aqui temos que viver com as diversidades, né? Acolhê-las com respeito, mesmo sabendo das bobagens que existem, né? Não há como, né? Mas nós não podemos acolher só e ficar quieto. Nós temos que mostrar a verdade que existe, né? A realidade, né? Que espiritual e a realidade física que existe. Então, o problema desses eventos foi a exaltação, né, de algo que não tem valor nenhum, né? Seria como se colocasse, vamos receber aqui a estátua de ouro do boi que foi feito no pé do Monte de Sinai antes dos Dez Mandamentos. Estou recebendo, né, e aceitando uma coisa. Isso é um contexto, né? Agora, quando aquilo é apenas um meio de eu entrar para o, aquele padre que faleceu de câncer, Padre Léo, né? Padre Léo, ele dizia, né, que ele ia nos prostíbulos, né? Sentava na mesa, bebia cerveja, né? Mas o objetivo não era aquele, o objetivo não era se divertir, o objetivo era trazer para a verdade aqueles que estavam na escuridão, né?
né? Não era ficar vivendo na escuridão, né? Não era ficar vivendo. Então, temos que aceitar, mas nós não podemos exaltar, né, a escuridão como um meio de vida bom, né? Mas sim dar a oportunidade de trazer aquelas pessoas com a sabedoria de Deus. E a arte, nesse aspecto, é maravilhoso, né? Porque a arte todos percebem no olhar, né? No ouvir, na música, na beleza. Oi, Vânia. Vânia, Então, eu só queria. É assim, eu entendo que a arte sacra é tudo relacionado com a revelação de Deus através da arte. Mas a arte em si, né, vocês veem lá, é uma expressão propriamente humana, acima Humana. da procura das necessidades tais, comum a todas as criaturas vivas. Ela é uma superabundância gratuita da riqueza interior do ser humano, nascendo do Riqueza. talento dado pelo Criador e do esforço do próprio homem. A arte é uma forma de sabedoria prática que une conhecimento e perícia para dar forma à verdade de uma realidade Verdade. na linguagem acessível. Então, porque eu já tinha ouvido falar assim, eu não estou falando de tudo, tá, gente? Mas eu já tinha ouvido falar, por exemplo, uma música que, que fala de uma saudade, que fala, ela está tudo tem o dom de Deus. Então, mesmo que a música insinue algo que parece humano, mas é numa Sim. expressão daquilo que o coração do homem não tem preenchido, entendeu? Então, Aham, assim, sim. com exceção da arte que, como fala, que ridiculariza ou quer impor aquilo que não é a verdade, né? Que tem mil coisas. Sim. Eu acho que quando o homem se expressa, né? Nós fomos assistir outro dia um show de flamenco. É maravilhoso É ver, lindo, né? Aham. tem da alma aquela a viola, sabe? Então, assim, você vê aquilo como uma expressão da criatura de Deus, mas do dom que ele deu, entendeu? Sim, sim. Então, eu sinto assim que o homem ele tem capacidade, se ele viver nessa verdade, para expressar coisas maravilhosas, né? Mas quando ele não busca essa verdade, ele não põe Deus na vida dele, aí ele vai expressar a coisa totalmente no oposto, né? Sim, sim. Vamos para o resumo? você lê aí, Oswaldo? Ler. Posso ler? Resumindo, 2504. Não levantarás falso testemunho contra o seu próximo. Lembrando que a gente está falando de arte, falando, né, da verdade, falando da comunicação, do respeito, mas tudo dentro do não mentirás, né? Não mentir, né? O oitavo mandamento, falso testemunho. Então, não levantarás falso testemunho. O discípulo de Cristo, os discípulos de Cristo revestiram-se do homem novo, criado segundo Deus, na justiça e na santidade da verdade. Então, existe santidade da mentira? Não, né? A santidade ela leva à verdade, né? O santo ele é verdadeiro, né? A verdade ou veracidade é a virtude que consiste em mostrar-se verdadeiro no agir e no falar, fugindo da duplicidade, da simulação e da hipocrisia. O cristão não deve se envergonhar de dar testemunho de nosso Senhor em atos e palavras, não somente nas palavras, né? A gente fica só na aparência, mas não. É nas atitudes que mais mostramos o Evangelho do Senhor na nossa vida. O martírio é o supremo
testemunho prestado à verdade na fé. Por que supremo, né? Porque ele é a última palavra. Eu vou levar a verdade, nem que custe a morte, né? Eu morro, mas morro pela verdade. Isso é o supremo testemunho. Não existe maior que isso, né? O respeito à reputação e à honra das pessoas proíbe toda atitude ou palavra de maledicência ou calúnia. A mentira consiste em dizer o que é falso, com a intenção de enganar o próximo. É claro aqui, né, gente? Toda a falta cometida contra a verdade exige reparação. A regra de ouro ajuda a discernir nas situações concretas se convém ou não revelar a verdade àquele que pede. Vocês lembram da regra de ouro? Martin, ajude-nos. Eu não lembro da regra de ouro, eu lembro simplesmente do que falou nesse momento aqui. Ele falava Uhum. que você não tem a necessidade de revelar tudo simplesmente porque é uma verdade. Você tem que ter o discernimento de saber se é preciso revelar aquilo e se não é, você guarda ela com você. Você não. Exatamente. Então, a regra de ouro é verdade, são as três peneiras, né? Uhum. Acho que é de Sócrates, né? É verdade? A primeira coisa, né? É verdade? Se é verdade, vai ser, aliás, é necessário, né? E se é necessário, a hora de eu falar é a hora certa, né? Né? É oportuno, né? Yeah. Porque às vezes não é. Então tem que passar tudo pelas três peneiras da regra de ouro, né? O sigilo sacramental é inviolável. Então, é algo que não se pode mudar, né? Ah, mas o padre recebeu, confessou para o padre, né? Está confessado, né? Há muitos filmes, né, que nós vimos já de assassinatos confessos, lembra? Não sei se vocês assistiram. E que o padre fica naquele dilema, porque é inviolável, né? Só ele sabe, né? Mas aí vai da sabedoria do padre. A penitência pode ter que obrigar, né, aquele autor do ato a se confessar, a reparar o seu erro e a sua falta. Os segredos profissionais devem ser guardados. Aí é uma questão ética, né, Rogério? Certo? É a ética que existe, né? Como uma lei entre os homens, né? Então, a de cima é uma lei espiritual, é lei de Deus. O sigilo sacramental é inviolável. O sigilo profissional, ele é uma lei dos homens, é ético, né? É um compliance, né? Eu preciso respeitar as coisas, né? As confidências prejudiciais a outros não devem ser divulgadas. Essa é a parte mais difícil, né? A fofoca, né? A sociedade tem direito a uma informação fundada na verdade, na liberdade e na justiça. É conveniente que se imponham moderação e disciplina no uso dos meios de comunicação social. Então, aí é o controle, né, social, né? Vocês já leram A Terceira Onda? Ou assistiram filme, alguma coisa, né? Então,
que está em cima da teoria do duplo poder, né? Teve a primeira onda, né? Que foi a onda do controle dos instrumentos, né? Que veio na época agrícola, né? Que começaram a surgir os latifúndios. Aí veio a segunda onda, que foi a onda industrial, né? Então, os processos industriais começaram a ser desenvolvidos, tal. E todas essas épocas são épocas de afloramento do progresso econômico humano, espiritual não, é econômico só, né? E a terceira onda é a que hoje nós já estamos acostumados, que é a onda da informação, que é a onda dos dados, né? É a onda da informação. Então, primeiro, quem controlava a produção agrícola dominava tudo. Segunda onda, quem controlava a produção industrial dominava tudo. Nós estamos vivendo a terceira onda. Quem controla a informação controla tudo, né? Então, existe uma responsabilidade social em cima da comunicação, né? Dos jornais, das comunicações sociais, que é justamente isso daí. É uma questão de controle, né? De controle social, né? E isso pode ser usado das duas formas, para o bem e para o mal. Então, na verdade, nós não teremos problemas. Aqui eu acho que E o cabe que um. está bem em voga nos últimos tempos, extremamente forte, é a deterioração e a disfunção da verdade. Sim, Os meios de comunicação estão distorcendo o que é considerado a verdade em desrespeito à condição humana, em benefício próprio, político, econômico, seja lá o que for, né? Tanto é que teve, no caso dos fake news, que hoje nós entramos num processo de total disbelief, Desconfiança. desconfiança em relação a tudo que é colocado. Que nós saímos numa parte que você acreditava na informação que você recebia como sendo verdadeira, e hoje você praticamente você questiona tudo, sim. né? Através dos fake news que está sendo divulgado em todos os níveis, por todos os meios e com todas como é que A fala? intensidade, né? A Isso, intensidade. intensidade, essa é a palavra, com toda a intensidade, desde uma simples besteira até uma situação de guerra que está se Sim. vivendo. Você não Agora, Rogério, sabe o que isso é acontece. acidental? Oi? Não. Isso é acidental? Não, existe tudo, nada é por acaso. Tudo vem dentro de um desenvolvimento, de um processo que foi planejado para chegar nesse ponto aí, entendeu? Exatamente. Uma situação que nós temos, vamos falar, é que aí tem o pessoal que entra naquela, né, chama teoria da conspiração, né? Conspiração. O que está em voga agora aí, a situação do Iraque, com na Palestina, alguma coisa assim. O Egito já havia informado Israel que algo já estava sendo montado. Sim. O que a gente tenta saber como verdade. Que os Estados Sim. Unidos tinham informação 2 semanas antes de que já estava alguma coisa acontecendo. E tudo foi informado a Israel, né? Então, eu não sei se a gente deixa acontecer isso para depois a gente ter uma justificativa para fazer o que nós queremos, entendeu? Aquela Sim. manipulação do povo, a manipulação da informação, a manipulação de tudo. E nós estamos vivendo essa calamidade que está acontecendo lá. Em nenhuma hora eu aprovo, sou a favor da Palestina pelo que eles fizeram, entendeu? Eu não sou a favor da violência, de maneira geral. Porém, é difícil hoje você saber quais são as realidades
verdades que nós estamos recebendo. Por isso que eu estava bem quieto quando nós estamos falando da arte, porque a arte, para mim, eu tenho não uma dificuldade, mas com uma consideração de, de individualidade, tanto da arte, da verdade e da realidade, entendeu? São três palavras fortes que elas mudam dentro da realidade de cada pessoa. A beleza da arte é porque ela atinge você dentro do seu momento que você está vendo. Então, se você está num momento de vida alegre, você vê a arte que está sendo apresentada de uma maneira alegre. Se você está dando um momento depressivo, você vê a arte de uma coisa. Então, ela é Sim, mutante, porque o espectador ele enxerga a arte da maneira que ele está dentro daquele momento. sim. E aí Os olhos. a verdade ela é relativa. O que é verdade para você pode não ser verdade para mim. Bom, isso Também, é um então, relativismo que existe hoje entre as pessoas, Sim. mas a verdade é a verdade. A Não, pessoa, não, mas o que o Rogério está falando é justamente isso. Que hoje as coisas estão relativas às pessoas, não é isso, Rogério? entendeu? Né? Quando eu falo numa realidade, é uma realidade dentro da perspectiva do espectador, entendeu? Pessoal, né? Entendeu? Então, Relativa à pessoa. Ela é relativa. É o que a aí, Vânia diz. e aqui nós estamos falando que a sociedade tem o direito à informação fundada na verdade, na liberdade e na justiça. Hoje, isso daí está totalmente deteriorado. Sim, e olha que interessante. Os três pontos, ó, verdade, liberdade e justiça, né? Então, esses três pontos, eles estão sendo manipulados, né, para controle. O objetivo, tudo é ter controle, né? Aquele pequeno grupo de homens que decidem tudo, eles querem o controle. Então, o controle da justiça, o controle da liberdade, porém, a verdade, se eu não tirar Deus, se eu não tiro, aí eu volto naquilo que a Vânia disse, espera aí, a verdade é uma. Então, se eu não tiro Deus, a verdade, ela não é relativa. Certo, Vânia? certo? Com Deus, a verdade não é relativa. Ele revela tudo. Mas quando eu tiro Deus da pauta e falo, não, isso aqui é assunto humano, né? Assunto meramente é coisa de família. Não meta o bedelho, que isso aqui é assunto de família, né? Então, na hora que eu tiro Deus dessa história, né, e falo, não, isso aqui é coisa dos homens, né? Aí eu posso estar relativizando a verdade. Antes disso, não, né? Antes disso, não. Então, diante de Deus, na presença de Deus, a verdade é uma só. Na presença de Deus, a beleza é uma só. A bondade é uma só. É, na presença de Deus, a nossa história. Então, a história que tampa os meus olhos, que devido às minhas mágoas eu não consigo enxergar desta forma, devido a eu não aceitar por causa que fizeram mal comigo, eu não enxergo dessa forma. Então, diante de Deus, o meu olhar ele se torna pequeno, medíocre, né? Ele se torna nada. Então, quando eu reconheço isso, e é só na presença de Deus, só na presença de Deus que eu vou reconhecer aquilo que a sabedoria 7 diz, né? Que Deus é tudo, né? E Ele que me mostra tudo. Então, sem Deus, eu vou ter sempre a discussão humana de acordo entre os homens para chegar a um consenso. E aí, a manipulação da verdade, né, da liberdade e da justiça, elas acontecem de uma maneira assim absurda, né? Então, esse controle da informação é sem Deus, isso daí
as pessoas vão fazer o que querem, vão vender para nós o peixe que quiserem, porque não existe escrúpulo, não tem escrúpulo, né? Então, o que eles estão fazendo lá nessa guerra, os interesses que estão por trás, nós só saberemos no dia que estivermos com o Senhor verdadeiramente. E tem duas coisas que eu acho que caberia colocar aqui também. Quando se lê aqui, é conveniente que se imponha moderação e disciplina no uso dos meios de comunicação social, não significa censura ao que está sendo divulgado. Significa, aos olhos da sabedoria de Deus, aos olhos que a gente tem lá dentro, se isso provoca prejuízo a alguém ou alguma coisa desse tipo, sim. Aí a gente, quem disse a mentira, a não verdade, né, deve de alguma forma ser punido. Mas como você falou, é muito difícil você julgar exatamente na hora do calor dos eventos o que é verdade ou não, porque você não enxerga o todo. Então, por exemplo, isso é o caso que o Rogério falou agora do evento dos judeus de Israel, saber das encrencas todas que estariam por vir. Você vê, nós tivemos a simulação do sistema de alarme nacional uma semana antes. Você acha que foi por quê? Não, 3 dias antes. Você acha que nós tivemos aqui todos os Nacional? celulares tocaram para avisar assim, ó, isso é só para testar se está funcionando. É coincidência? Não é. Mas por que isso foi feito assim? E por que os judeus não tomaram ação? Se a gente para olhar, e isso é o que eu enxergo, o que os judeus podiam fazer? Eles iam sair dando tiro na Palestina antes que a Palestina desse tiro neles? Nós vamos ter que esperar o tempo passar para entender isso tudo. É muito... Sim. Cai naquela coisa, né? Não julgarás. Já normalmente nós não podemos, mas agora no calor do tempo, muito menos, tá? Porque a verdade de Deus não está toda revelada aí dentro, a gente não sabe. Tá? Então, mas ó, em cima do que você disse, Mati, esse controle, a moderação e disciplina do uso de meios de comunicação. Você usou o termo que é o mediador mesmo, que seria Deus, né? Mas eu tirando Deus disso, só me sobra a censura mesmo, né? Quem está com o poder, quem está com a caneta na mão vai definir o que pode e o que não pode, né? Eu me lembro um tempo atrás, é um contexto um pouco diferente, mas traz a essa realidade. Há um tempo atrás eu estava vendo uma discussão sobre democracia do jeito que nós vivemos hoje. E eu me lembro que o conceito, né, e aí a informação também vem da mesma coisa, né? Um regime realmente se torna democrático na hora que as pessoas que vivem sobre esse regime e fazem a opinião, a opção por A ou B, têm a ciência completa do A e do B. Então, quer dizer, para você poder votar, você tem que saber, você tem que ter o conhecimento básico. E aqui eu trago para a mesma coisa. Os meios de comunicação, eles deveriam ventilar, eles deveriam trazer para nós as imagens do fato sem colocar as opiniões dos comentaristas e tudo mais. E nós, como os seres racionais, humanos, crentes em Deus, a gente deveria aprender a moral. E aí, sobre os olhos do ensinamento de Deus, olhar o que está acontecendo e aí sim avaliar. E o que acontece no nosso mundo, muitas pessoas, que é a terceira onda que você cita, muitas pessoas entenderam que o ser humano, apesar de ser um ser racional, não usa a mente para aprender as coisas, usa para baboseira. E aí o que acontece é muito fácil você comentar e distorcer e botar uma verdade que só mostra um lado.
E isso sim precisa ter controle. Isso sim o pessoal, vamos dizer assim, o duro é falar quem é o pessoal. Tem que ser alguém que tem moral, que tem conhecimento e tudo mais. Esse sim deveria olhar e falar: ô, 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 você está colocando um comentário seu, uma opinião sua. Você não está colocando isso à luz da verdade. Você não está colocando isso sobre a visão de Deus. Então para, mostra as imagens, mostra a imagem da guerra. Olha, crianças decapitadas, mostra, né? Mostra isso. E para, não faz comentário. Sim. É conveniente, então, que se imponham moderação e disciplina no uso dos meios de comunicação social. Ok. As artes, mas, sobretudo, a arte sacra, tem em vista, por natureza, exprimir de alguma forma nas obras humanas, a beleza infinita de Deus e procuram manter seu louvor, sua glória, na medida em que não tiverem outro propósito senão a de contribuir poderosamente para encaminhar os corações humanos a Deus. E não o contrário, né? E não mostrar as atrocidades, né? Tal que foram feitas e Deus não olhou. Ou seja, a glória de Deus ela tem que ser sempre exaltada, né? No sacrifício da cruz, em todos os momentos de sacrifício, porque as artes também mostram os momentos de sacrifício, mas sempre exaltando a Deus para levar a ele. Jair. Eu gostaria de trocar o eixo de Israel, Hamas, para o eixo Brasil. Aqui no Brasil, esse direito que aqui está registrado foi usurpado de forma violenta, 100%, 110%, 120%, ao ponto de entrar na lista dos pecados mortais irreversíveis. Sim, com certeza. Não tem como reverter já. A coisa foi muito grande aqui. Todas as emissoras de TV tomaram um partido, tomaram um lado, e o brasileiro recebe informações melhores vinda de fora. Aqui nós não temos nada, nenhuma TV, nada, nada. E o que vem é distorcido, entendeu? Vem em forma maquiada, vem em forma para criar exatamente o desvio. Isso Então, é o processo de que todas as sociedades socialistas, comunistas, elas viveram isso, né, Jair? Elas Mas vivem. eu acho que isso está global, né? Eu Eu acho acho que que é está tendo global uma isso. manipulação global, não é É algo global do isso. Brasil. E é exatamente o que o Rogério falou. As pessoas hoje, quando veem notícias, a gente já parte do princípio de que é melhor duvidar do que escutar, Sim, porque não dá para ter uma percentagem, mas dá a impressão que 95% das coisas são noticiadas para manipular a grande boiada que a gente acaba sendo. E aí sim. o que está acontecendo São hoje? propagandas do partido, né? Se a gente for ver bem, são propagandas do partido, É. né? Mas quando se trata das coisas sacras, né, a gente também observa isso em algumas igrejas. Eu não sei se vocês já viram isso, mas aqui em Limeira existe, por exemplo, algumas igrejas que foram suprimidos muitos elementos de arte sacra que evangelizavam, né? Então, a cruz foi retirada do altar, né? As imagens foram retiradas, as igrejas clean, bem limpinhas, sabe? Branquinhas, mais parece uma sala de cirurgia do que uma igreja, né? Então, isso tudo, né, é algo que a gente vê não só no mundo inteiro, mas também no mundo religioso, né? Esse reflexo, né, dessa
dessa falta de acesso à informação, né? Ou seja, toda a sociedade tem o direito de uma informação fundada na verdade, na liberdade e na justiça. Estamos sendo privados disso, em todos os âmbitos, âmbitos sociais, âmbitos religiosos também, né? A verdade está sendo privada de ser anunciada, declarada, né? Pelos arautos, né, que Deus confiou, né? Porque por falta de conhecimento, mas também por manipulação de doutrinas e interesses, que a igreja vá para um lado ou vá para outro. Então, a hora que tira Deus e deixa os homens discutindo sozinho numa sala, dá caca. Oh, Dá caca. É quando você fala da privação das imagens sacras, das coisas dentro das igrejas. Acho que meu maior choque quando eu cheguei nos Estados Unidos foi ver as igrejas católicas aqui. As igrejas católicas, pelo menos nos lugares onde eu passei, com raras exceções, tá? Com raras exceções, elas são as igrejas católicas mais protestantes que eu vi até hoje. Aquela Então, parede limpa de ponta a ponta, isso. sabe? Eu cheguei a ver a gente oferecendo uma imagem de São Miguel. São Miguel Arcanjo O padre ficou sem e o graça. padre ficando sem graça, querendo dizer que não era muito Nossa. costume ter esse tipo de imagem dentro da igreja. E sabe o que é isso para mim? Isso mostra uma espécie de Todo mundo. uma covardia, o tal do cristão morno, sabe? Aquele é melhor eu ficar de bem para com a sociedade, sabe? Do que eu colocar a verdade lá dentro, porque assim, sabe? Quem sabe eu consigo atrair mais. E é uma secularização da igreja, né? É uma dessacralização, né? Você deixa de valorizar o que é sagrado, né? Jair. Se vocês quiserem uma dica aí, ó, Rio Grande do Sul, cidade Caxias do Sul, matriz de São Peregrino. É, Fantástico. Inteirinha, a igreja inteirinha, ornada por imagens sacras. é um anúncio, né? Aí você olha um vitral, tem lá toda a história, Inteirinha, né? inteirinha. Do nascimento, do martírio, né? Os mistérios dolorosos, gloriosos, todos eles, né? É Mostrados fantástico. por imagem. Isso é arte, né? É a arte de revelar a verdade, né? A verdade à vista dos olhos, né? Martin, Dos... quando você vier aqui, nós vamos nos chamar Our Lady of Good Counsel, em Plymouth. Eles fizeram uma reforma na igreja, eles trouxeram imagem de santos, de tudo quanto é santo que você imaginar, e tem a relíquia de cada santo. Não, Que legal, muito bom. Muito bom saber. que Então, legal. assim, eu acho que tem movimentos Tem. para isso que você está falando, Tem. mas tem ainda os, né? Tem aqueles ainda que quer fazer muito por nós, né? Sim, sim. É, É a luta, né? Para essa cá. igreja é maravilhosa, ela é a coisa mais bonita que tem. Assim. Mas eu sei de um casal, pelo menos, quer dizer, de um grupo, né? Inclusive, estou vendo eles aqui dentro, que conseguiram fazer e colocar de novo Nossa Senhora de Aparecida dentro de uma igreja católica nos Estados Unidos. Não só uma foto, né? E não é só uma foto. Eu lembro que a Janet, isso era um sonho da Janet lá atrás, e vocês estão conseguindo fazer isso. Olha que beleza que vocês estão Oh, fazendo. glória a Deus. Mas, Glória a Deus. Martin, foi através de você, então, assim, é do nosso grupo, entendeu? Porque o Martin que fez todo esse contato, tudo, e nós só estamos executando. Então, amanhã, depois eu ponho uma foto, que é amanhã que vai ser eles chamam, entronização. Oh, São que as maravilha. Aí eu ponho uma foto dela. E a Vânia já foi lá já fazer a checagem final. Lá. Ai, quer tanto mandar as rosas. Mas eu vou Ai, que levar. delícia. Comprei 2 vasos com plantas, aí amanhã tem rosas, tem o nosso quadrinho, falando dela em português, inglês e espanhol. Muito bom. Que maravilha. Nossa Senhora Aparecida. É.
Então, que maravilha, que delícia, que delícia, que delícia. E atrás disso tudo existe uma história de evangelização maravilhosa, né? Então, essas imagens, os ícones, né, que Deus manda, santos e sagrados, além do poder sacramental da cura, dos milagres e da transformação, né, existe uma história por trás disso que evangeliza, né? Você já ouviu a relação de Santa Isabel com a imagem de Aparecida do Norte? Não, eu não. Eu também não sabia, até esse ano. A princesa Isabel, né, Ah, era tá. aquela que era para ser a rainha do Brasil, né? E a princesa Isabel, ela queria muito ter filhos, olha só. Ela que E ela deu. não conseguia ter filhos. E ela era muito católica, né? E ela era muito devota de Nossa Senhora Aparecida, porque a imagem já tinha aparecido. Olha só o que aconteceu. E a imagem de Aparecida, ela surge no momento da escravidão, né? Muito forte no Brasil, aquela luta, né? Então, Nossa Senhora, Santa Isabel, que era muito devota, fez uma oferta à Nossa Senhora Aparecida, né? Pedindo para que ela desse um filho a ela, né? E se isso acontecesse, né? Que ela lutaria pela libertação dos escravos, que foi para isso que Nossa Senhora veio. Olha só que maluquice isso. E Nossa Senhora deu a Isabel a fecundidade, né? E com isso ela lutou até o último momento para a libertação dos escravos, né? E aí, em Aparecida do Norte, existe uma carta que foi escrita por Santa Isabel, né? Que está lá, né? A gente pode ler, né? E essa carta, né? Ela diz, né? Que ela faz uma carta à Nossa Senhora e ela diz à Nossa Senhora que se ela conseguiu isso, né, a libertação dos escravos por ela em agradecimento a tudo aquilo que ela realizou, tal, pelo pedido de Nossa Senhora, ela encara isso como um pedido de Nossa Senhora. E ela diz: só que eu não sei se eu vou conseguir ser rainha do Brasil, mas como eu não serei a rainha do Brasil, eu peço que, se eu não for a rainha do Brasil, que a senhora seja a rainha do Brasil. Então, a, o fato de Maria, de Nossa Senhora Aparecida, ser a rainha do Brasil é algo que é hereditário. Ou seja, ela herdou da verdadeira rainha, que era a princesa Isabel. E com isso, a princesa Isabel não foi, ela teve que fugir para a França, toda aquela história que nós conhecemos. Diz: se 1000 reinos tivesse, 1000 reinos daria para que todos fossem libertos, os escravos, tal, tal, tal. Mas olha, eu não sabia da intervenção de Nossa Senhora sobre tudo isso. Vocês sabiam disso? Hã? Vocês sabiam que Inclusive, esse manto azul da Nossa Senhora foi dado pela princesa Isabel para ela, por ela ter exatamente. recebido a graça da maternidade. E nesse manto foi colocado todas as joias da coroa, e a coroa que foi colocada na cabeça de Nossa Senhora Aparecida é a coroa que era para ser sido colocada na cabeça da princesa Isabel. Mas Era ela não para é ser. santa, né, Oswaldo, que Hã? você está Não, falando. não, não, não. Desculpa. Eu falei Santa Isabel, esquece, desculpa. É, tá. É Princesa Isabel. Me desculpa, gente, eu me confundi. Sem Então, a problema, não. Princesa Isabel, ela é responsável, aliás, Nossa Senhora é responsável por toda a abolição dos escravos no Brasil, pelo menos de uma maneira efetiva, não afetiva, efetiva, né? Ela interviu mesmo. Então, eu fiquei de boca aberta em cima disso. Então, isso é um processo, da mesma forma que Moisés libertou os escravos, os hebreus, né?
lá do Egito, né? Os escravos foram libertos aqui no Brasil, né? Através da intervenção de Nossa Senhora Aparecida. Achei maravilhoso isso. Eu acho que dá tempo da gente iniciar alguns parágrafos no novo mandamento, no novo nono mandamento. Você não quer fazer antes uma partilha, se alguém quer falar mais alguma coisa, porque eu vou interromper Maravilha. e começar de novo. Tá? Boa ideia. Ótimo. Vamos lá. Não mentirás. Vocês pensaram que fosse abordar tantos assuntos assim, hein? Até a fofoca que a gente faz, né? Até a... E nesse assunto, eu só queria compartilhar uma coisa. Que nesse assunto ficou claro que, às vezes, falar a verdade não é nem lícito, nem a melhor solução. Ou seja, é melhor eu omitir quando a pessoa não está com a dignidade de receber aquela verdade, né? Então, a verdade ela deve ser dita, mas não jogar pérolas aos porcos, né? Nós devemos dizer a verdade àqueles que nós confiamos, aqueles que precisam verdadeiramente dela, né? E que pode fazer um bem com aquela verdade, né? Porque eu não posso realizar um mal com uma verdade, né? Aí sim a verdade nos liberta verdadeiramente. E esse aspecto que me marcou muito nesse estudo aqui do sítio, ok? Essa é a minha partilha. É, Marisa, é Vânia, interessante. Ah, desculpa. Quer falar, Marisa, Vânia, primeiro? Vânia, Vânia. É interessante porque, assim, né, tudo em Deus ele volta para nós, né? Então, assim, ouvindo parte disso, porque eu não participei nas últimas aulas, eu sinto, assim, que antes até da gente aplicar isso, né, a gente tem que aplicar muito isso dentro da nossa família, né? Porque muitas vezes, com a vivência, com a experiência e com aquilo que nós passamos, a gente se sente um pouco dono da verdade. E a gente Sim, quer falar a nossa verdade e a maneira que a gente acha que é a verdade e que é certo. Mas talvez mais com amor e com a vontade da ajuda do que querer impor a verdade. sim, É muito, assim, é bastante revelador isso. sim. E o próximo? Ok, o que me deixou, me tocou, achei interessante foi o ponto de dizer que as artes, elas são uma expressão de Deus em nosso espírito, quer dizer, a gente consegue mostrar toda a beleza, a gente consegue comunicar a verdade através da arte e a diferença entre o que deve ser comunicado, quando fala que dentro os bispos devem olhar para introduzir o tipo das artes sacras ou as artes que são ligadas à verdade de Deus nas igrejas e para mim isso muito bonito. Realmente eu vejo bem claro aí dentro o dom do poder comunicar da palavra, o dom e é isso mesmo. Achei muito bonito isso. Legal. Marisa, Jair e Rogério. José. Jair? Eu, quando teve. Não, Rogério, não tá aí. Desculpa, Jair. Não, pode ser, Rogério. Não, Pode ser. pode ir, Rogério, Jair. pode Falo ser. depois de você. Pode ir. Olha, nós ficamos aí um bom tempo falando sobre verdade, justiça, liberdade, liberdade, justiça, verdade.
A nossa salvação como ser humano, que nós dependemos daquilo que lemos, que refletimos, para poder depois transformar em vida. Não tem outra maneira. Deus não deixou outra maneira, né? Então, cultivar a verdade, a liberdade, a justiça no nosso coração é bandeira. É erguer essa bandeira, custe o que custar. Custe o que custar, entendeu? Isso é o caminho que nós estamos tomando aqui, né? Dentro do curso de Crisma, dentro das conversas aqui, essa bandeira aí, para poder fazer duas coisas. Primeiro, se defender. Os ataques são muitos, muito, entendeu? Você vê inocente sendo preso, assassino sendo libertado, todo tipo de roubo, todos, não tem seleção, é todos. E eu estava vendo ontem um grupo de prefeitos sendo entrevistado e reclamando. Tiraram o nosso dinheiro, não tem o que fazer, tem que mandar os funcionários embora, porque não tem o que fazer. Então, uma armação, como o Rogério falou, citou agora, uma conspiração, e ela é sem dó. E o segundo, ajudar as pessoas a levantar essa bandeira. Né? Ajudar essas pessoas a levantar essa bandeira. Ontem esteve na minha casa um crismando e ele tem 2 filhos que não são batizados. Um que era da primeira esposa, já está com 12 anos, e o segundo com 11 meses. E a aula de ontem foi sobre batismo. Então, conjuminou. Então, você tem a missão, ajudar as pessoas a levantar essa bandeira. Liberdade, justiça e verdade. Amém. E é pela informação e conhecimento, né, Jair? Como? É pela informação verdadeira e pelo É, conhecimento dessa informação, né? tem que desviar dessas informações aí. E eu particularmente, Oswaldo, abrindo um parênteses aí, olha, eu rezo para não desejar a morte de todos da televisão. Entendeu? Eu rezo para não desejar a morte de todos. Não, não, eu considero assim, eles estão lá por uma concessão do governo. O governo é nosso funcionário, nós pagamos imposto. Então, a concessão, na verdade, é nossa. Aí é dada a concessão para aquela empresa e ela não faz a missão dela. Não faz. Ela não reporta o que acontece no Brasil, no local. Eles filtram tudo, transformam tudo, altera tudo para Sim. poder estar recebendo a verba que vem lá do patrocinador. Então, mas, com essa bandeira levantada, graças a Deus, a gente tem conseguido desviar do assunto, não ficar desejando mal. Mas é pesado, é pesado. Você vê as Tem que pessoas rezar sofrendo, bastante, né? vê as pessoas sofrendo, você vê as injustiças, até não, agora não chama ministro da Justiça, ministro da Injustiça. Aqui no Brasil nós temos um ministro da Injustiça. E um balaio de gato que, vou falar para vocês, tem que ter muita fé, muita oração para aguentar segurar essa bandeira lá em cima. Amém. Marisa. Rogério, quer falar antes de mim? Ah, é, Rogério, desculpa. Não, o impacto que teve a arte sacra em mim quando eu tive visitando Portugal. A importância que o pessoal dá
importância que o povo, a cultura tem na arte sacra, de mostrar e representar a divindade de Deus, é uma coisa assim indescritível. Cada um tem que viver para poder ah, ter uma ideia do que acontece. Quando eu senti isso muito forte em vários lugares, mas mais ainda quando eu entrei na catedral em Santiago, eu pude ver lá dentro a beleza, assim, é uma coisa assim, é como se você estivesse sendo transportado e já estivesse no paraíso, já junto de Deus. Legal, que É legal. impressionante que você fala como a criação humana pode chegar no nível que eles colocaram lá. Com a É graça de Deus, realmente né? indescritível. Eu só queria falar isso. Que legal, que legal, que testemunho legal. Com a graça de Deus, só que o homem consegue, né, Rogério? É bem curtinho e um pouco que o Rogério falou. Nossa, eu sinto tanto isso também, Rogério, quando eu entro nas igrejas com tantas imagens sacras, tantas referências, como o Oswaldo colocou, você olha para um mural, para um vitral, uma coisa linda do batismo de Jesus no Rio, com São João Batista batizando Jesus no Rio Jordão. Assim, você se transporta para aquela cena e fala: Sim, Puxa sim, vida, eu lembro dessa cena no mistério, eu rezo, eu acredito. Você olha para o outro e sim. fala: Puxa, eu rezo, eu lembro disso nas minhas orações, eu acredito. Dizer, é o transportar a gente e reforçar a nossa fé. Isso é lindo, o que o Rogério falou é lindo. Eu também sinto muito quando eu entro nessas igrejas que tem tantas obras e tantas imagens e tantas referências que nos levam para a nossa fé. Mas só assim, resumindo rapidinho, como esse oitavo mandamento, não roubarás, não furtarás, me trouxe assim no meu coração e eu vou levar muito, e vou até dividir com o Fernando depois, e até com o Léo, de não me deixar mais roubar e me furtar com esses reflexos de coisas bonitas dessa vida só mundana. A gente se apega tanto e tá tão mais fácil, tão mais à mão, achar bonito e vangloriar alguma coisa, nem digo idolatrar, não. Assim, ai, nossa, que coisa bem feita, que coisa maravilhosa. E a gente esquece do Criador. Quer dizer, aí nessa menção a gente esquece de mencionar o Criador. E está mencionando a coisa maravilhosa que foi feita por uma criatura. Então, eu vou me policiar muito daqui para frente e vou dividir isso com o Fernando e o Léo, da gente dar o valor e o peso às coisas certas. Sim. Mais e mais, porque sem a graça de Deus, como o Oswaldo fala muito e Jair, nós não somos nada. Nós não conseguimos fazer nada de bonito nessa vida. A gente não consegue fazer nenhuma arte bonita. Então, eu vou me policiar muito a não me deixar roubar e não me deixar assim, ser furtada da graça de Deus, da beleza das coisas vindas de Deus, porque é só abaixo dessa graça de Deus é que uma coisa bonita pode ser vista aqui na Terra. Só isso. Hum. Martin, você já partilhou, Martin? Já partilhou? Sim, Agradecendo. agradecemos, Senhor, esse encontro, agradecemos a tua presença, a tua Obrigado. misericórdia e o teu amor, Senhor. Obrigado. Mantenha-nos, Senhor, junto de ti e aquilo que hoje nós refletimos, que isso nós possamos viver, Senhor. Que não seja só algo que nós fazemos uma leitura, mas que possa transformar os nossos corações e nós possamos colocar isso de encontro com os nossos próximos, os nossos irmãos, onde o Senhor nos colocar. Agradecemos pela nossa Mãe Santíssima, que intercede sempre e nos traz para próximo de Ti, e pedimos que possamos continuar fazendo tudo em Teu nome. Ave Maria, cheia de Cheia graça, de graça, Senhor é convosco. bendita Bendita sois vós entre as Vós mulheres, entre as mulheres, bendito é o fruto bendito do é o vosso fruto ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe todos vocês. Tenham Obrigada. uma ótima semana para vocês. Obrigada. Outra Bom final semana de para vocês também. semana. Amém. Opa, obrigada pela partilha. Obrigada. Abração Tchau, para todos. Mate. Um abraço. Tchau, Jair.